Nesse momento, convidamos para ministrar a próxima palestra a senhora Raquel Venera. O tema de sua palestra é Projeto Memórias Múltiplas. Raquel Venera é historiadora, professora e pesquisadora da Universidade de Joinville. Representa nesse ato a Associação de Apoio aos Pacientes de Esclerose Múltipla de Joinville e região Arpenge. Com a palavra, a senhora Raquel Venera. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer o convite, especialmente a Bruna. Bruna, muito obrigada. Agradecer a minha família também, que veio. E dizer que essa oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho foi muito especial aqui em São Paulo, porque é a oportunidade que a minha família me ouve. Né? É a primeira vez que minha família está me ouvindo. E lá em Joinville, meu marido, filho apenas. Né? Então, a oportunidade da minha família daqui de São Paulo me ouvir é aqui. Então, esse convite foi muito mais especial do que apenas o convite. Então, muito obrigada, Bruna, Gustavo, pessoal da ANA. Bom, o que eu trouxe hoje é um pouco de uma pesquisa que eu venho fazendo na universidade. Sou professora da universidade. Mas essa pesquisa sou historiadora, e Dr. Marcos Vinícius é o meu médico e meu companheiro também de pesquisa. Mas antes de começar a falar da pesquisa em si, pode passar? Eu preciso contar um pouco da história de como que eu cheguei nessa pesquisa, rapidamente. Eu fui diagnosticada em 2012, é recente, e eu passei 2012 brigando muito com essa doença. Eu tinha a sensação que eu tinha sido uma velha de 90 anos, esclerosada, muito mal-humorada, geniosa. Tinha poçado do meu corpo e ela não saía. Então, eu pensava como uma mulher de 38, mas a velha tinha que botar a velha para dormir, tinha cansaço e etc. Eu passei brigando muito. 2013, lá nos votos de ano novo, eu vou começar a fazer uma coisa diferente, porque não adianta exorcizar, ela não vai sair. Então, eu vou começar a fazer as pazes com ela. Eu vou dar um nome para ela. E ela ganhou o nome da minha bisavó, avó da minha mãe, Alice. Por que ela, né? Por que Alice? Porque o Dr. Marcos tinha me falado que existe uma predisposição genética de brancos arianos. Nunca soube que tinha germânicos na minha família. E a minha mãe dizia, mas como não? A minha avó era alemã. Eu falei, mas como que você nunca me avisou que eu tinha uma... Enfim, como era o nome dela? Nada mais justo, ela ganhou o nome Alice, que é o nome da minha avó ariana. Pode passar? E, a partir de então, eu comecei a ficar mais amiga da Alice, e levei a Alice para yoga, levei a Alice... reservava momentos do dia para colocar a Alice para dormir, afinal, era uma idosa, precisava de cuidados. E a Alice foi ficando bem melhor. E muito empolgada de que eu tinha domado a Alice, eu tinha dado conta das coisas e estava sob meu controle. Em 2013, eu tive um outro surto, que eu chamo de grande surto. Por que grande surto? Até ele não foi tão grande assim. Porque... a frustração foi muito grande, porque eu tinha certeza que eu tinha dominado a velhinha, né? E que eu estava de bom humor com ela e estava com muita certeza que estava sob controle. E não tinha nada disso, né? A gente não tem controle. Então, a partir daí, pode passar. Eu percebi, em 2013, que eu tinha um desejo muito grande de escrever. E então eu segui o protocolo, né, a depressão e etc, etc. E naquele buraco fundo, onde não tem o que fazer, eu descobri que eu podia escrever, né, e usar as palavras nesse momento é muito libertador. Vocês são blogueiros, vocês sabem disso. Eu não tenho blog, mas esses dropzinhos que eu passei aqui é um pouco do que eu escrevia, trechinhos, e colocava no Face. E aí, eu tive o desejo e a certeza que eu queria escrever histórias. Escrever histórias de pacientes com esclerose múltipla. Então, em 2014, eu comecei a estabelecer parcerias, porque acho que sozinho, juntos somos
mais fortes, né? Já vou começar a pegar eu escrevi o projeto, eu teci uma mandala enquanto escrevia o projeto. Era uma preparação terapêutica, na verdade, para coordenar uma pesquisa desse mote, porque eu não estava falando do outro, e esse outro era muito mais eu do que o outro, e eu sabia que eu ia me envolver muito, eu precisava de uma preparação. E eu comecei a conquistar espaços dentro da minha universidade. Então, eu fiz uma curva do que eu pesquisava, do que eu fazia, e foquei nisso. Pode passar. Então, aprovado pelo Comitê de Ética, nasceu, então, nesse contexto, a pesquisa chamada Memórias Múltiplas e Patrimônio Cultural em Rede, o registro autobiográfico diante da ameaça da perda. O objetivo, então, é registrar, organizar uma rede de histórias de pacientes acometidos pela esclerose múltipla. Eu comecei em Joinville região, que é o lugar onde eu moro, né? E eu tenho duas apostas nesse projeto. A primeira, que as histórias de vida são patrimônios culturais. E aí vocês devem estar perguntando, como assim patrimônio? Patrimônio não é aquela igreja, aquele prédio, aquele museu, aquela obra de arte. Eu entendo patrimônio e defendo essa ideia, e essa ideia no Brasil ela foi possível só após a Constituição de 88, de que os patrimônios são imateriais também, não são só materiais. E como patrimônio imaterial, eu tenho os modos de vida como patrimônios. A nossa vida passa tão rápido, né? As coisas mudam tão rápido, que a gente deixar registrado como a gente vivia, como a gente vive agora, e a gente perceber há 20 anos depois como a gente vivia lá, né? Isso é importante. Então, aí, eu não acho que as vidas precisam ser extraordinárias, fazer grandes feitos no planeta para virar história e para virar patrimônio. Não, as vidas mais ordinárias, mais simples, mais comuns, são importantes e são muito mágicas. Então, eu parto desse pressuposto. Todas as nossas vidas são patrimônios culturais. E a segunda aposta é um estudo interdisciplinar. Eu estou num mestrado interdisciplinar em patrimônio cultural e sociedade. Então, como lugar interdisciplinar, eu tenho que dialogar com várias vozes, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, pode passar, foi fazer as parcerias institucionais e estabelecer esses lugares de diálogos diferentes. Então, o meu primeiro parceiro é o meu médico. Imagina uma historiadora conversando com um médico, fica uma coisa muito interessante. Então, as instituições envolvidas nessa pesquisa é o programa de mestrado onde eu estou envolvida, a minha universidade, o qual, assim, eu preciso agradecer também o apoio da universidade. Nós ouvimos aqui hoje sobre essa necessidade do lugar de trabalho entender a sua condição, e eu tenho total abertura nesse sentido. A Universidade da Região de Joinville, ela acolheu, ela entendeu que eu precisava mudar o jeito de trabalhar, passei a transferir grande parte do meu trabalho em casa, enfim. Os grupos de pesquisa estão ali, o laboratório que me dá todo o suporte de equipamentos e etc., e também formação com a minha equipe, formação metodológica, o Museu da Pessoa, aqui em São Paulo. Então, todas essas histórias colhidas, elas formam um acervo que vão para o Museu da Pessoa, aqui de São Paulo, e a ARPENGE, que é a associação nossa, a de Joinville, Associação de Apoio aos Pacientes de Esclerose Múltipla em Região. Pode passar? Bom, então a gente fez um lançamento no final de 2014. Eu fiquei elaborando tudo isso durante o ano, e no final de 2014 eu fiz um lançamento. Pode passar? Esse lançamento, todos os associados da ARPENGE foram convidados e etc. A gente só não colocou tapete vermelho porque não tinha, né? A gente fez um convite, um evento e tal. Esse é o Dr. Marcos Vinícius fazendo a apresentação. Pode passar. Essa é a equipe na época, né, as pesquisadoras que estavam comigo. Pode passar. E ali foi no final da reunião, foi praticamente uma reunião entre pesquisadores e pesquisados, então já, enfim, né, que quiseram fazer parte da pesquisa. Ali foi praticamente uma primeira mandala nossa, assim, um círculo, né, um primeiro encontro que ficou marcado. Acho muito bonita essa foto. Pode passar.
Tá. Então, essa pesquisa ela acaba funcionando hoje como um grande guarda-chuva. E eu acolho pesquisas, e eu achei muito interessante essa hashtag, né, Juntos Somos Mais Fortes, porque é isso. Né? Quanto mais gente envolvida, melhor, mais força tem. Né? Então, eu acolho outras pesquisas e outras pessoas interessadas. Então, a minha arte-terapeuta, Eliane Bor, na época eu comecei a fazer mandalas, que era um processo terapêutico, ela se interessou muito pela pesquisa, muito pela causa da esclerose múltipla, ela falou, eu quero fazer meu mestrado nisso, você me aceita? Óbvio. Só passa na prova, né? Então, passou, e ela é minha orientadora, é bolsista pela universidade, e o projeto dela é mandalas e autobiografias, outras formas de tecer a vida com esclerose múltipla. Então, ela faz uma relação das narrativas do primeiro setênio, da primeira infância, como a pessoa se narra, e ela relaciona com a mandala que a pessoa tece. Né? Então, cores que a pessoa usa, a tensão que coloca no fio, se relaxa, né? E como isso, assim, só abrindo um parênteses, quando eu comecei a fazer o mandala, as 4 primeiras eu quebrei. Porque a tensão era tão forte do fio que estava quase pronta, quebrava. E aí vai para a terapia trabalhar que tensão é essa, né? O que você está fazendo com a tua vida? Enfim, então é muito simbólico, é cheio de um simbolismo e a capacidade de reflexão sobre isso é muito grande. Pode passar? E aí, assim, o que são mandalas, né? Vocês devem estar perguntando o que é isso. Bom, o nosso principal referência é Jung, e ele trabalha com a ideia de que a gente acaba entrando no nosso universo psíquico enquanto a mandala tem um centro, né? Então, é simbólico mesmo de como a gente entra em contato com o self. Então, é uma introspecção muito grande enquanto a gente tece, e ao mesmo tempo que a gente entra em contato com o nosso interior, a gente também pode ampliar. Né? Como a gente pode transbordar, né, as coisas que, enfim, a gente tem uma elaboração, um processo de elaboração do pensamento muito grande, das emoções também, né? Então, ali tem a foto da Eliane Bor, a pesquisadora, a gente estava em campo, aquela pessoa do lado é a dona Nilza, ela estava fazendo a primeira mandala dela, pode passar. Aí eu trouxe algumas imagens aqui do desenvolvimento da pesquisa, né? Mais ou menos o que a gente faz. A gente é meio teatro mambembe, então a gente vai com mala, com material, com tudo, vai para a casa da pessoa, a visita é em casa. Aí eu coloquei aquela foto ali da sombrinha, a minha aluna falou assim, ai, professora, isso é muito zoação, não coloque essa foto, tá de zoeira. Eu falei, não, eu preciso colocar essa foto. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente não é profissional, a gente não é um expert em cinema. Né? A gente fez uma preparação, sim, a gente teve curso de formação e etc., mas a gente é muito bem intencionado em fazer as coisas. Então, a gente saiu com chuva de casa, estava muito frio, e de repente deu um sol, estava um brilho de sol maravilhoso, a gente não pode perder essa luz, só que não estava dando certo, estava estourando tudo, vamos fazer uma geringonça. Eu tirei ali a minha Sharp, tá? E a minha sombrinha, e a gente improvisa o tempo inteiro. Né? A gente não precisa ter aquela estrutura para fazer as coisas que a gente quer. Né? A gente cria. Ali em cima, a gente tem uma sensibilização com violão também. E aí eu quero dizer aqui, assim, que eu acho que essa pesquisa está num nível de sensibilidade tão grande que eu acolho uma quantidade de voluntários enorme, que não tem nem esclerose, nem faz parte da pesquisa, mas quer participar. Então, tem pessoas ali que são voluntárias. E a gente ouve as histórias e vai narrando as... Já estou terminando. Pode passar? Ali também tem mais fotos da pesquisa. Ali embaixo, assim, quando eles vão contar as histórias, eles sentem a necessidade de ficar buscando fontes, imagens. Assim, ele tinha pedido à mãe dele um monte de fotos, ela tinha mandado no WhatsApp, ele queria me mostrar como que ele era criança e tal. Muito bacana. Pode passar. Bom, ali é outra pesquisa que a gente está colhendo no guarda-chuva. Vocês devem estar perguntando por que está em francês. Está em francês. Vou contar em primeira mão. Ela acabou de ser aprovado o meu pós-doutorado na França, na Universidade de Lille-Trois. Então,
Estou muito feliz. Só tem um problema. Eu estou procurando patrocínio agora, tá? Se tem alguém interessado em patrocinar um negócio legal, igual só falta dinheiro. Enfim, o Dr. Christoph, ele é enfermeiro de formação, ele está muito apaixonado assim, por esse trabalho, é psicanalista, e ele atua exatamente trabalhando as histórias, a autobiografia de pacientes com doenças crônicas. Então, caiu como uma luva. Né? Então, pode passar? Algumas reflexões provisórias, a coisa que estão em andamento, ainda não está fechado. A primeira hipótese que eu tenho, né, minha primeira reflexão, é que para esses doentes, a relação de tempo, eu sou historiadora, então isso para mim é muito forte. A sensação de tempo ela é muito forte para um paciente com esclerose múltipla, porque a expectativa de futuro ela é ameaçada. Né? A gente não sabe o próximo episódio. E o presente, a gente é meio achatado por esse presente, que a gente fica adaptando o tempo todo. Então, a única coisa segura que a gente tem é o passado. E eles querem contar. Eles querem contar, eles querem deixar registrado. Né? E, enfim, pode passar? Só para fechar, que eu já estou atrasada. Eu trouxe, na verdade, a imagem de 2 banners. Eu ia trazer para expor, mas depois a gente descobriu que não tinha como expor ali na porta, então eu vou fazer uma foto do banner e vou trazer. Né? É um pouco da história deles por eles. Né? Eles organizam imagens e etc. E ali eu coloquei trechos um pouco da vida deles, assim, do que eles... A expectativa, quando eu pergunto de expectativa de futuro, eles falam muito de Deus, da espiritualidade, da religiosidade. Exatamente por isso. Não tem como eu ficar pensando no futuro. Então, eu entrego para Deus porque não está nas minhas mãos. Né? Isso é muito recorrente. E a outra coisa recorrente é que, no momento do surto, eles estão num ápice de trabalho, né, numa vida louca, num estresse total. Assim. Então, tem uma fala muito forte da dona Nilza, que ela fala assim, não tinha Nilza. Ela tinha uma confecção, ela produzia para a Benetton. Ela tinha uma facção, né, terceirizada da Benetton, e ela dizia só trabalhava, não tinha Nilza. Isso também é muito recorrente, e uma vontade de mostrar um passado muito feliz. Né? Então, ela fez questão de contar que ela era muito bonita, que ela era muito desejada, e etc. E ela tem um presente que, depois da esclerose múltipla, foi meio um abandono assim, de família, marido... Enfim, tem alguns filhos que apoiam e tal. Então, é uma história muito triste para ser contada. E tem esse passado muito seguro. Né? Então, é de um nível de sensibilidade muito interessante. Bom, era isso. Muito obrigada pela atenção.